Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Bom Dia Mercado. Hoje, segunda-feira, dia 23 de novembro. Estamos nos aproximando no penúltimo dia do mês, ao final do penúltimo dia do mês. E agenda cheia para essa semana. Sou Danilo Zanini, sou analista técnico da XP Investimentos e estarei com vocês hoje aqui para poder bater um papo sobre mercado, para a gente começar a nos prepararmos para as principais informações que a gente deve ter no dia de hoje. Antes de iniciarmos o cenário macroeconômico, deixa eu dar uma olhadinha aqui como o índice futuro está trabalhando. O índice futuro iniciando aí com leve movimentação positiva de 0,23% no dia. Já o dólar futuro, uma leve movimentação positiva de 0,15%. Então, mercado bem neutro no início dessa manhã, índice futuro estável, dólar futuro também estável, e a gente vai ter as principais informações para o dia de hoje. Vale ressaltar que na última sexta-feira nós tivemos um feriado aqui no Brasil, tá certo? E também na última sexta-feira o índice S&P 500 teve o maior avanço semanal desde dezembro do ano passado, tá bom? Isso vale levar em consideração devido ao fechamento do mercado aqui, as ADRs das companhias brasileiras que são negociadas nos Estados Unidos, as principalmente Petrobras e Vale. Petrobras teve uma valorização, enquanto o Vale fechou no campo negativo, refletindo aí ainda mais de 15% de queda depois do acidente nas barragens em Mariana, tá certo? Lembrando, pessoal, que apesar do feriado na sexta-feira, nós tivemos o dólar balcão funcionando aqui no Brasil, que é o dólar à vista, tá? O dólar à vista teve uma queda de 0,63% na última sexta-feira. O à vista fechou cotado a R$ 3,70. Então, atentos, dólar neutro, bolsa neutra. Há uma possibilidade do dólar ter uma movimentação de queda e a bolsa ter uma movimentação de alta. Então, para quem está operando, quem está fazendo trades aí, para os traders fazendo day trade, atentos aí uma possível compra no índice, uma venda do dólar. Tá? Lembrando que a gente tem um ajuste das ADRs que ficaram fechadas na última sexta-feira e também o dólar à vista que negociou e também fechou em queda, tá bom? Então a gente tem aí algumas informações para essa semana, para a agenda econômica da semana. A gente tem destaque internacional que a segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre, que será divulgado amanhã, tá certo? Lembrando que nos Estados Unidos nós teremos um feriado de ação de graças na quinta-feira, o que tende aí a reduzir o volume nos mercados globais. Continuando aqui com as principais informações, a gente tem algumas informações da nossa agenda aqui no Brasil para essa semana. Lembrando que a gente tem a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Ele vai reúne toda a cúpula a partir de amanhã e termina na quarta-feira, que é um destaque da nossa agenda para verificar se teremos ou não o aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Tá certo? Temos aí agora às 2h30, a gente tem a sondagem industrial de outubro e a balança comercial semanal às 15 horas, tá certo? No exterior, semana mais curta devido ao feriado dos Estados Unidos. Na quinta-feira, traz o destaque do PIB, tá, pessoal? Então, o PIB dos Estados Unidos do terceiro TRI vai ser divulgado na próxima quinta-feira. Além de outros indicadores que teremos aí, como os gastos pessoais, índice de preços de imóveis, temos o pedido de auxílio-desemprego também nos Estados Unidos e o índice de confiança da Universidade de Michigan, ok? Deixa eu ver mais algumas informações para poder passar para vocês. Calendário do Tribunal de Contas da União ajuda o governo a adiar a decisão sobre as pedaladas para 2016. Então a gente tem aí o Tribunal de Contas da União julgando as contas da atual presidente Dilma Rousseff de 2014, que eram para serem julgadas ainda esse ano, e essa votação pode ser votada somente em 2016, dando um novo alívio para as pedaladas fiscais do ano de 2014.
O governo vai usar todas as ferramentas para garantir que o projeto de repatriação dos recursos seja aprovado ainda nesse ano, tá bom? Então a expectativa é que a votação para a repatriação seja ainda feita no dia 18 de dezembro desse ano. Commodities em baixa, pressionando as bolsas ocidentais, petróleo também trabalhando em queda de aproximadamente 2% no início dessa manhã. A gente tem aí o PMI composto da zona do euro, teve um desempenho positivo. O PMI nada mais é do que o índice de gerente de compras, tá certo? Da zona do euro, na qual ele mede a atividade de setores industriais e também de serviços dessa região. Então teve um aumento, saiu de 53,9 e passou para 54,4, tá? Em novembro, um aumento aí que ficou acima das expectativas dos analistas, que era de 54, lembrando que esse índice acima de 50% significa expansão da atividade, como nós estamos olhando o setor de indústria e também do setor de serviços. Esse índice abaixo de 50 significa retração da atividade dessa região. A gente também teve o PMI composto da Alemanha, que avançou no maior nível em 3 meses, tá certo? Ele subiu para 54,9 em novembro, antes 54,2 em outubro, atingindo o maior nível nos últimos 3 meses. A gente também teve mais um PMI, agora foi o PMI da França, enquanto a gente teve a zona do euro e a Alemanha subindo, a gente teve aí o PMI da França atingindo o menor nível em 3 meses, tá bom? Caiu para 51,3, antes 52,6, também ainda performando a expansão, porém abaixo do mês anterior. A gente tem as bolsas chinesas em queda, enquanto Sydney tem o maior nível em um mês, tá certo? A bolsa de Hong Kong caiu 0,39% e a bolsa de Seul 0,70%. Tivemos mais alguns dados. A agência de rating S&P reafirma AA- para a China, uma perspectiva estável para o país. E também a gente teve aí ontem a votação para a presidência na Argentina. Conservador é eleito presidente da Argentina. O conservador Maurício Macri foi eleito ontem na China como novo presidente. Ele teve 50,8% dos votos apurados. Havia uma tendência que ele sim, ele juntamente com Daniel Scioli tivessem aí a briga pela presidência. Então ele acabou vencendo com 50,8% em Buenos Aires ontem, tá certo? Então vamos lá, pessoal, hoje 9 horas e 20 minutos a gente tem aí a abertura do mercado, bem fraco nesse momento, bolsa subindo 0,32, enquanto o dólar futuro, deixa eu só confirmar aqui, dólar futuro neutro em 0,20. A gente vai passar aqui com vocês, alguns gráficos, olhar o Ibovespa, olhar como o mercado está performando. Então, aproveitando aqui, estudar o gráfico do índice Ibovespa. Pessoal, o índice Ibovespa desenvolveu uma forte queda, uma queda acentuada nesse ano, de abril e maio até agosto, tá certo? O mercado trabalhou aí no campo negativo. A gente percebe que o mercado fazia aqui uma movimentação direcional de queda. A gente vê uma sequência de topos e fundos direcionais de queda. O mercado interrompeu esse patamar descendente e, querendo ou não, muda o seu viés, tá? Então a gente percebe o topo, 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 topo. Nesse ponto aqui, a gente teve o mercado interrompendo a sua sequência de topos e fundos descendentes e passando aqui por uma nova sequência de topos indefinidos, ou seja, a tendência de baixa pode ter chegado ao seu final. Isso corroborou quando a gente teve aqui um nível de fundos nos mesmos níveis, tá certo? E agora a gente tem fundo ascendente com um leve viés de topo ascendente, tá certo? Então essa daqui
a nossa sinalização do mercado. Então a gente não tem mais uma tendência de baixa. O mercado trabalha agora por uma tendência indefinida. Percebam que essa linha, deixa eu colocar uma outra cor aqui para ficar um pouco mais claro, para poder mostrar para vocês. Tá aqui. Linha de tendência de baixa, o mercado rompe esse patamar da minha linha de tendência de baixa, volta e faz um pullback, tá? Rompeu, corrigiu, testou essa linha que foi testada anteriormente como resistência, rompeu e passou a testar aqui como uma região de suporte. Percebam que foram feitos dois toques, tá? Dois toques nesse patamar e o mercado levemente tem aqui agora fundos direcionais no campo positivo e também podemos desenhar, deixa eu só colocar uma nova cor para ficar um pouco mais clara. Então, no curto prazo, a gente tem aqui um leve viés positivo, que nada mais é do que essa nova sequência de fundos e topos ascendentes, o que caracteriza nesse patamar um leve canal de alta. Então, atentos para o Ibovespa, como que ele tende a se performar, tá? A gente tem espaço para que ele volte a testar a região de 50 mil / 49 mil pontos. A gente pode também desenhar aqui um nível na qual o mercado está trabalhando, tá? Que nada mais é do que uma região de resistência importante em 49 mil pontos, fundo, topo, 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 tá? E também essa região aqui de 44 mil pontos, na qual o mercado, apesar do viés ainda ser positivo, a gente tem uma tendência indefinida, tá? A gente tem um viés positivo, porém dentro de uma tendência indefinida depois de ter trabalhado em queda, tá? O mercado trabalha dentro de alguns extremos bem importantes, 49 com 44. O rompimento desses 49 mil pontos pode levar com que o mercado entre numa tendência de alta e confirme esse viés que foi estabelecido. E com isso a gente pode ter aí uma sequência direcional de alta do mercado. A gente pode traçar aqui uma retração de Fibonacci desse último topo para o último fundo. Percebam que a retração de 38% de VIPO passa por aqui, tá? Rompendo esse patamar de 49 mil pontos, próximo ponto de parada fica em 50.500 e depois 52.500 pontos, tá? Rompendo esse patamar de 52.500 pontos, o próximo resistência importante fica lá na casa de 58 mil pontos. Então, atentos, o mercado está atrativo, tá interessante. Eu posso pegar essa última movimentaçãozinha de alta aqui e projetar. O mercado vai dar lá na casa de 52 mil pontos como alvo, ok? Então, esse é o panorama do mercado em relação ao Ibov. Vou dar uma olhada no dólar futuro para vocês. O dólar futuro eu vou colocar aqui para complementar a nossa análise, tá? Uma média móvel de 21 períodos, tá? Percebam que o mercado trabalha abaixo da minha média, tá? De 21 períodos. O mercado levemente eu tenho aqui uma inclinação de topos descendentes, tá? Um topo, 2, 3 topos descendentes. E o mercado tem um viés de baixa. Se a gente for colocar aqui esse último movimento de alta do Ibov, do dólar, a gente percebe que o mercado está perdendo a principal retração de 50. Se for colocar um movimento mais clássico aqui, a última pernada de alta, percebam que entre esse fundo de abril e o topo de setembro desse ano, o mercado está exatamente em cima da retração de 50% de FIBO. Há uma possibilidade do mercado tentar buscar aqui a retração mais importante de FIBO na casa de 3.570, tá? O primeiro ponto que a gente está de olho, 3.630 e depois 3.570. Então a gente está falando que o dólar abre espaço aí para uma desvalorização de aproximadamente de 120 pontos, ok? Eu não vejo que agora seria um ponto interessante para a gente trabalhar comprados no dólar por um prazo maior. Eu posso até colocar aqui uma resistência, tá em 3.870, 3.880, tá? Devido a esse fundo que foi formado, topo que foi formado. Se romper esse patamar de 3.870, aí sim abriria espaço para buscar a região de R$4, tá? Não vejo agora que seria um ponto para a gente começar a pensar em compras do dólar. O dólar já desvalorizou.
de 4,25 chegou a bater 4,373. Vamos comprar dólar, que a expectativa é de alta. Calma, eu teria um pouco de ceticismo por enquanto. A gente teve hoje no início da manhã o boletim Focus do Banco Central, na qual ele coloca todas as perspectivas sobre o cenário macroeconômico, e a gente viu aí a diminuição da cotação do dólar para o ano de 2016. Então, a expectativa era de 4,16 e o mercado veio precificar agora em 4,15. Tudo bem que é uma retração um pouquinho menor, porém é o nível para a gente poder ficar atentos, ok? Então o dólar tem uma sinalização para baixo, a gente vai olhar alguns papéis aqui para vocês. Primeiramente, gráfico, opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal, IBOV no semanal, tá? O IBOV no semanal passa por esse período de consolidação, deixa eu ver o dólar no semanal. Se o dólar perder aqui essa região de suporte em 3.720, a gente pode ter uma movimentação um pouco mais intensa, que o semanário vai perder o gráfico de 1 minuto, tá? BBDC4, vamos dar uma olhada aqui no setor BBDC4. O semanal segue em cima de uma região de suporte importante, tá? Topo, 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 fundo, 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 tá? Percebam que o mercado segura nesse patamar e na semana passada fechou conta de 8,8%, uma valorização expressiva. O gráfico diário se segurando nesses patamares aqui de R$21, tá? Levemente eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa, tá tentando ser rompida, tá? Então vamos ficar atentos que o próximo ponto de parada do papel fica lá em R$24,60, ok? Ainda é um cenário de indefinição, um rompimento desse patamar pode levar o mercado a subir e testar a região de 29, tá? Então o próximo teste da resistência a gente está falando de 4% de upside para testar o próximo nível de resistência. Itaú, ITUB4 é um cenário um pouquinho diferente, tá? Pelo gráfico de Bradesco, um cenário de indefinição. Itaú já tem um viés um pouco mais positivo nesse patamar, tá? Leve canalzinho de alta, fundos ascendentes, topos ascendentes. O mercado rompeu aqui um patamar, em 28,60 e abre também um cenário para tentar buscar o próximo nível de resistência, mais curto aqui, tá na casa de R$30, ok? Então a gente tem mais 70 centavos para ele subir, R$30, superando R$30, a gente pode buscar essa região de 32, que é o próximo nível desses dois topos, R$31,50 e R$32, tá? Então o viés é positivo, linha de retorno no canal, coincide juntamente com esses topos anteriores, então vamos ficar atentos a Itaú, BBAS3, o Banco do Brasil também bem interessante, tá? O mercado trabalhando acima desse patamar. Na última sexta-feira rompeu com um candle interessante, subiu no quase 6%. A gente tem aqui uma região de fundos ascendentes, levemente um triângulo ascendente, topos nos mesmos níveis e fundos nos mesmos níveis. E o mercado rompe esse patamar, topo, topo, topo. E o mercado tem espaço agora para buscar o próximo nível de resistência na casa de R$22. Então atentos, Bradesco indefinido, Itaú levemente positivo e Banco do Brasil apontando um cenário um pouco mais claro de alta. Então a gente tem uma upside ainda de 17% para o papel, esse é o próximo nível a ser testado. Suporte abaixo de R$17, que é a nossa média de 21 período. Vamos dar uma olhadinha nas ações da Vale. Vale 5 teve um desempenho negativo também aí nas ADRs dos Estados Unidos na sexta-feira. Muita gente me pergunta, Danilo, é um ponto para comprar Vale? Por enquanto não, eu acho que é um ponto para ficar atento, não é um papel que eu gostaria de vender nesse patamar. Testa R$12, que é uma região de suporte importante, tivemos um fundo importante nesse mesmo nível. Se eu colocar um semanal, eu aguardaria algum candle comprador, alguma entrada de pressão compradora aqui para tentar pegar alguma compra no papel. Ele já tem uma desvalorização aqui de 25%, vale ressaltar que desde quando a gente teve um incidente em Mariana, o papel acumula mais de 15%, quase 20% de queda, tá? Então atentos, se ele começar a mostrar algum candle comprador aqui, ele pode tentar buscar a região de 13,40. Vou até colocar um gráfico mais curto, gráfico de 15 minutos. Trades eu poderia pensar nesse patamar, day trade, tá? Eu compraria Vale na superação de 14,45
e se ela passar pelo menos 1 hora de pregão lateralizado, eu poderia pensar em vendas abaixo de 11,92. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, ver o que o pessoal está pedindo, quais são os papéis. Bom dia a todos. Calipto, Brunão, Pastor, Par Sérgio. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, anotar alguns papéis. CEMIG 4. Calipto, bom dia. Vou dar uma olhada em B2W, Petol 3. Também. Tata, Natura. Bob, acabamos de olhar Vale. Alpa 4, Gus. Tá bom? Acredito que esse daí é o nosso CEMIG, CSN, CSNA e GGBR4. Então vamos lá. Então a gente já tem alguns papéis importantes aqui para analisar. Eu vou complementar aqui com o Elet6, se der tempo eu olho todos os que vocês pediram. Bom dia IPM, bom dia Ed, Joey, Amaral, Renu, Miro, M. Balino. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui na tela novamente alguns papéis. CEMIG 4 é o primeiro papel que a gente vai começar a estudar aqui agora, tá? É um papel que a princípio faz um fundo aqui no gráfico semanal. Se eu for olhar o gráfico diário, o mercado levemente tem fundos ascendentes, tá? Eu tenho aqui topos nos mesmos níveis. Então eu ficaria atentos aqui em CEMIG, o rompimento de 8,10, 1, 2, 3 fundos ascendentes, 1, 2 topos nos mesmos níveis. O rompimento desse patamar de R$ 8,00, 8,10, pode levar com que CEMIG tente fechar o primeiro gap aqui na casa de 8,70. A gente está falando de um upside de 8%. Entretanto, o principal nível de resistência que eu vejo seria aqui em 9,45. A gente está falando que um espaço para alta de 16%, tá? Então atentos, há uma possível mudança de tendência. Vamos ver como o papel vai se performar aí nos próximos dias. B2W é um gráfico muito parecido com com CEMIG. Então, a gente tem aqui levemente fundos nos mesmos níveis, levemente ascendente, tá? Eu só vejo aqui um ponto para a gente trabalhar uma compra acima de R$19, como se ele começar a perder suporte, fechar abaixo de 13,90, o mercado abre espaço para tentar buscar a região de R$12, tá? Então um cenário bem de indefinição, de olho abaixo de 13,90 ou a superação de 19 para se trabalhar ponto de compra. Natura. Natura é um papel interessante, fez aqui um candlezinho comprador em cima da minha média de 21 períodos. Depois de ter feito esse patamar, testando esse patamar, ele rompeu a máxima e desenvolveu uma movimentação de alta bem interessante, tá? Natura tem um viés de alta dentro de uma movimentação de queda um pouco mais longo, tá? Eu ficaria de olho nesse patamar, tá? Essa linha de tendência de alta e essa resistência que foi definida aqui em R$ 25,80, R$ 25,90, tá? O rompimento da região de R$ 26,00 pode levar com que o papel desenvolva uma alta até a casa de R$ 28,30 e posteriormente a gente vem buscar aqui o patamar de R$ 31,00. Então a gente está falando que há um espaço de 8 depois de quase 20% do patamar. Para quem olha figuras gráficas não está tão claro não, mas dá para a gente tentar fazer essa leitura gráfica. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui. Para ficar um pouco mais claro para vocês identificarem o nível que nós estamos trabalhando, em Natura, tá? Para quem gosta de figuras gráficas, eita nós, espera aí. Tá? O ativo, pessoal, vai ter que ser assim. O ativo tenta me configurar aqui uma figura de reversão, na qual é um ombro, cabeça, ombro invertido. O mercado rompeu aqui a minha linha de pescoço, um toque, 2 toques, rompeu com o candle convicto, volta e faz um pullback nesse patamar,
tá? Então há uma expectativa de continuidade desse movimento. Então vamos ficar atentos. Se eu for pegar pelo movimento mais clássico, entre a cabeça da figura, juntamente com o rompimento da linha de pescoço, e perceba que ele atingiu o primeiro alvo, porém o próximo alvo ficaria aqui na casa de R$29. Tá? Então a gente está falando que do momento atual, a gente tem espaço para subir 20. Claro que esse cenário será configurado se ele se segurar acima de R$23, que é a média de 21, fundo anterior, topos anteriores. Então esse daí seria o caso de Natura. Alpa 4, deixa eu dar uma olhada aqui em Alpargatas. Alpargatas aqui está mostrando aqui um possível movimento de simetria, tá? Que nada mais é do que a gente pegar... do que a gente pegar esse movimento, dividi-lo ao meio, e o mercado começa a refletir esse movimento para cá. Esse aqui é o diário, tá? Esse movimento para cá. Ele refletiu esse movimento com este movimento. Ficaria de olho aqui numa leve movimentação corretiva, devido a uma valorização de aqui 60%, perdão, isso é o semanal, pessoal, de 60% aqui em quase 2 meses, tá? Seria natural uma leve correção, para que depois o mercado tentasse desenvolver esse movimento aqui direcional aqui, tá? Então, se for levar em consideração a simetria, o ponto mais importante que há espaço para Alpa 4 buscar seria em 12,70/R$13, tá? A gente falando de uma alta de mais 30%. Então esse seria interessante a gente monitorar. CSNA3, o gráfico semanal do mercado. Me configura aqui um pivôzinho de alta, tá? Sobe, corrige, sobe. Eu posso colocar no gráfico diário e ele, querendo ou não, ele me rompe aqui uma região triangular, ok? Que nada mais é do que um triângulo simétrico. Então, o mercado fundos ascendentes, topos descendentes. O mercado rompeu na quarta-feira com candle convicto. Ou no último pregão, na quarta, perdão. Na quinta-feira ele fez um candle de indefinição em cima de resistência. Eu acho que no gráfico, para a gente poder acompanhar por um prazo maior, é importante ficar de olho nesse 5,80. Tá? É importante porque o próximo nível de resistência mais relevante fica lá na casa de R$9, tá? Que é o próximo topo anterior, localizado nesse patamar de preço. Eu posso até pegar aqui uma projeção de Fibo desse último movimento um pouco mais longo, projetar a partir do fundo. Eu teria aqui como alvo 8,50, proximidade ali de R$9. Ou se não, eu pegar essa base do meu triângulo e projetar a partir do rompimento. Perceba que ele também coincide lá próximo à região de R$9. Então é um papel atento. Para eu poder trabalhar em CSN, eu gostaria particularmente de ver uma leve movimentaçãozinha de correção, passar por 2, 3 dias neutros, até mesmo uma quedinha para o papel seria atrativo, tá? Gostaria de ver um certo recuo aqui dos preços fazendo um pullback, para que ele acumule força e volte a subir. Aí ele teria uma movimentação de alta um pouco mais claro, tá? Perceba que ele abriu em gap, tá? Desse fundo anterior até aqui, chegou a bater 30%, batendo agora aí em 3 dias alta de 23%, uma alta bem expressiva, tá? Então eu ficaria um pouco cauteloso de me posicionar agora. Eu queria ver uma certa correção para depois entrar nesse papel. GGBR4 subindo forte, na última sexta-feira chegou a subir 10%. Andando bem, tá? Primeiramente, eu acho que GGBR é um papel no semanal para a gente ficar de olho, tá? O mercado faz um engolfo de alta com martelo em cima de uma região de suporte que foi dada na mínima do ano, tá? E também no fundo de 2006, tá, pessoal? Então, atentos, a superação da máxima dessa semana aqui em GGBR pode levar com que o mercado desenvolva uma movimentação direcional. O gráfico diário já mostra uma possível movimentação
de alta, tá? Trabalhando acima da média de 21 períodos. Logicamente, no curto prazo, a gente tem uma resistência relevante aqui ainda na casa de 6,70. O rompimento desse patamar de 6,70 abre espaço para uma movimentação mais clara. Esse é um papel que eu gostaria de procurar compras nele, tá? Eu posso até procurar pelo um gráfico de 60 minutos, marcar aqui essa região de R$6, tá? É um papel que eu poderia procurar compra para tentar buscar a casa ali de 6,70 barra 6,80 e colocar um stop aqui na média de 20 no gráfico de 60. Então a gente está falando de um stop na casa de 8%, que é um stop relevante, então uma entrada com uma posição reduzida seria atrativo, tá? Vamos ver se no gráfico de 60 ele não configura aqui uma figura de uma possível reversão, tá? Um ombro, uma cabeça e aqui um ombro. Queria ver ela descansar aí por mais uns 2 dias ou até mesmo hoje, para depois voltar a subir, tá? Elet 3 não, Elet 6, Elet 6. Elet 6, o semanal rompe um pivôzinho. Pessoal, para quem está vendo figura gráfica, olha o baita figura gráfica que nós tivemos aqui de reversão. O mercado cumpriu bem bonito esse gráfico, tá? E andou bem. Eu vou até pegar aqui a projeção desse fundo com o rompimento aqui da linha de pescoço, tá? Ele tem lá, perdão, eu vou colocar aqui, ó. Ele atingiu 100% do rompimento, tá? Então, clássico movimento de ombro, cabeça, ombro invertido, em que o mercado performou interessante, tá? O que eu vejo aqui? O mercado trabalha numa linha de tendência de alta. A gente pode até colocar aqui para quem gosta de trabalhar canais. A gente tem aqui um canal altista em Elet 6. O mercado trabalhando aí no campo positivo, tá? E no último pregão, uma alta expressiva de 4%, abriu na mínima, fechou na máxima, perdão, e percebam que o fechamento foi acima dessa região de R$11. A gente não teve um fechamento desse patamar aqui já há um bom tempo. Então é o que sinaliza aí uma movimentação positiva. Percebam que o meu ponto de resistência mais relevante e mais interessante seria só lá na casa de R$12. Então, perdão, 12,80, a gente está falando de upside então na casa de R$16, que há espaço para isso, há espaço para que ele continue subindo, tá? Então é um papel para ser monitorado e para que a gente procure aqui algum ponto de tentar trabalhar alguma compra. Eu vou ter que colocar aqui no gráfico intradiário, um gráfico de 15 minutos. Percebam que no finalzinho do pregão de quinta, o mercado rompeu a resistência aqui na casa de R$10,90, que poderia sim ter sido trabalhado compras, tá? Eu vou esperar uma movimentação um pouco mais clara até a superação de 12,50, tá? Se porventura o mercado abrir em queda, um gapzinho de baixa, eu vou marcar a máxima de quinta-feira e poderia pensar numa compra na superação de 11,90. Deixa eu dar uma última olhada aqui nesse chat, ver como que o... Pode colocar aqui em mim, por gentileza, só para dar uma olhada. Deixa eu ver o que mais que a gente teve aqui. Pessoal pedindo fibra, deixa eu colocar fibra aqui, FIBR3. Bastante gente no nosso chat. Ambev, EPM, bom dia. A BEV3. Vale em 14 é correção. Calipto, é aquilo que nós mencionamos, tá? Vale já cai quase 20% em poucos pregões, testando uma região importante, mínima do ano. É um papel que eu não vejo um ponto para vender agora, tá? Eu teria um pouco de cautela para poder iniciar minhas operações em vendas em Vale, tá? É um suporte, também não está atrativo ainda para compras. Eu gostaria de ver no gráfico semanal um candle comprador para assim poder trabalhar fazer alguma operação em Vale, tá? Nesse momento eu acho que é um pouco arriscado tentar operar. Para mim, eu fico de fora de Vale, eu não vejo muito o que fazer. Até as ADRs na sexta-feira, que foi feriado aqui, subiram nos Estados Unidos enquanto a Vale caiu.
Então ela tem um cenário um pouco, vamos dizer assim, um cenário corporativo que está envolvendo a empresa devido ao acidente, mais de 7 bilhões, o que eu estava lendo hoje pela manhã, só os prejuízos entre indenizações, multas, enfim, entre outros prejuízos em que a Vale vai ter que assumir, vai estar na casa de 7 bilhões ao acidente que tivemos em Mariana, tá? Entretanto, o seguro cobre em torno de 4 bi, então fica aí descoberto em 3 bilhões, 4 bilhões, tá? Então vamos ver quanto, aproximadamente 4 bilhões. Então a gente está de olho aí ver quanto que de fato vai soprar para a Vale, para ver se ela tem algum respiro ainda no curto prazo, não. Mas graficamente eu não vejo nada a fazer, tendência de baixa, testando um suporte. É isso que é o principal ponto. André, Light, vamos lá, pessoal, nosso tempo aqui já esgotou, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Bom dia, Sorocaba, Money Mark, o pessoal, bom dia. Valeu, Calipto. Então vamos lá, então, pessoal, vou dar mais uma olhadinha aqui em alguns papéis, até o nosso estrategista-chefe Celson Plácido chegar aqui no recinto. Então vamos lá, dar uma olhada em Fibria, papel que bastante gente está pedindo. Por gentileza, coloca o gráfico na tela. Nós temos aqui o gráfico de Fibria, tá? O mercado passa por um período de indefinição em cima da média. Perceba que ele cruza abaixo, cruza acima da média de 21 períodos. E posteriormente a gente tem aqui um suporte em 51,60 e uma resistência estabelecida na casa de R$57. E eu vejo que não é uma sinalização muito clara para ser trabalhada, tá? Eu vejo que não temos oportunidade aqui. Eu gostaria de ver um certo rompimento, seja ele de resistência ou seja ele de suporte, para poder pensar em alguma operação um pouco mais clara ou alguma operação um pouco mais longa, tá? Eu acho que o mercado esse ativo está consolidado, refletindo aí ao dólar também, que levemente no viés negativo, entretanto indefinido. Então atentos aqui como que Fibra vai performar. Sinceramente não vejo nada, eu posso até tentar colocar um gráfico de 15 minutos, trabalhar algum day trade, se o papel perder esse suporte aqui na casa de 53,40, tendo espaço para buscar 51,60, a gente está falando de um downside aqui na casa de 3%, ou em alguma compra um pouco mais forçada, somente para essa região de 55,25, podendo levar com que o papel venha buscar aqui a região de 56,25, tá bom? Então esses daí seriam os pontos a serem trabalhados. Para mim eu não vejo muita coisa a ser feita. Deixa eu dar uma olhada em SUSB. Suzano. Suzano, tem um viés positivo, tá? A gente tem aqui fundos ascendentes, mas a gente tem nesse de baixo um pouco mais curta, tá? O mercado tem um viés de alta, porém dentro do curto prazo meio de indefinição. Eu vejo movimentação clara para Suzano, a superação de 19,60. Ou se o mercado voltar a trabalhar abaixo desses R$16,50, é um espaço para que ele defina um lado que ele vai abaixo de R$16, tá? Se ele perder esses R$16, perceba que é um topo, fundo, fundo. O mercado abre espaço para uma queda um pouco mais intensa, tá bom? Então atenda a superação de 19,60 ou se ele perder 16,50. Bom, pessoal, então hoje é dia 23, segunda-feira. Lembrando que a gente tem algumas informações relevantes durante a semana, muita cautela, muita calma. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, boa semana a todos, bons negócios, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Em seguida vocês terão esse Celson Plácido falando sobre o cenário macroeconômico, tá certo? Amanhã pela manhã o André Moraes volta aqui normalmente fazendo um Bom Dia Mercado. Forte abraço a todos, obrigado pela oportunidade e até mais.